O costume do Halloween, a história do Dia das Bruxas. No Halloween, algumas pessoas se reúnem em frente a uma fogueira ou simplesmente se reúnem e cada um conta uma história. Então aí vai. A palavra Halloween vem de All Hallows Eve, que basicamente significa véspera do Dia de Todos os Santos. Mas a história de tal comemoração e costume antecede tal motivo e vai além do que muitos imaginam. Séculos antes do ano zero de nosso calendário, há mais de 2000 anos atrás, nas costas rochosas do território hoje conhecido como Irlanda, como também no litoral ao norte do território hoje chamado de Espanha e França, os celtas formavam comunidades baseadas no cultivo da terra. E para quem lida com a terra, com a natureza, pode enxergar nela grande amiga, como também inimiga implacável em determinadas ocasiões. Por volta do dia 31 de outubro do nosso calendário, os celtas marcavam a transição da vida com toda a sua abundância e clima propício ao cultivo para a escassez da estação da morte, o início de períodos de escuridão longos, dias frios, noites gélidas e menos alimentos. Quando a mortalidade humana e a sobrevivência da comunidade eram testadas. Nesta data, faziam a comemoração do Samhain. Grandes fogueiras eram erguidas e druidas e sacerdotes celtas eram chamados para clamar à natureza por proteção e piedade nos dias que viriam. Samhain tinha um significado sobrenatural para os celtas, pois marcava o início de uma nova roda da vida, sendo marco de tempo para o ano novo. E de um ponto de vista místico-folclórico, havia a crença que naquela data a separação entre o mundo material e imaterial, dos vivos e dos espíritos, se tornava mais tênue, mais frágil. Quando os espíritos da natureza, e inclusive os espíritos dos mortos, podem nos visitar, perambular entre nós. E este era um dos motivos pelos quais recolhiam frutos da terra e doces, não só para a festividade, mas como também oferendas para acalmar os espíritos. Pois, como sabemos, doce tem o poder sobrenatural de alegrar qualquer um. Neste dia, homenageavam os falecidos naquele ano. Também era comum sacrificarem animais, seguindo a tradição primitiva de retribuir com vida uma parcela da vida que a natureza lhes havia proporcionado. E como se não bastasse, os druidas nas entranhas dos animais sacrificados acreditavam poder ler previsões do futuro. It's absolutely massive. Depois disso, a população se reunia em grupos para passar adiante tais previsões. Aí, acreditam que está a origem das pessoas se reunirem no Halloween para contar histórias. Toda essa cerimônia e comemoração, inicialmente quase sempre girava em torno de construções anciãs, as quais alcunharam de Montes das Fadas, Fairy Mounds. Welcome to my kingdom. I am so happy to meet you. E nada mais eram que engenhosos túmulos megalíticos pré-históricos. Depois disso, a população se reunia em grupos para passar adiante tais previsões. Aí, acreditam que está a origem das pessoas se reunirem no Halloween para contar histórias. Mas a porta para o mundo dos espíritos estava aberta, e não só para os espíritos amistosos. Então, fantasiavam-se com temáticas folclóricas e da natureza, a fim de ludibriar tais seres. E com o mesmo objetivo, à porta de suas residências colocavam figuras entalhadas em nabos iluminados por uma pequena chama ou brasa em seu interior. Esta é a origem do costume das fantasias e lanternas do Halloween. Na comemoração do último dia da colheita, era também comemorada a festa dos espíritos. Mas é claro que nem todos levaram tão a sério a parte mitológica da coisa. E alguns pregavam peças como mudar o sentido de aberturas de porteiras, placas, dentre outras pequenas brincadeiras inofensivas, a fim de simular a ação de tais espíritos.
E aí estão as primeiras travessuras do Halloween. Com o passar do tempo, se seguiram, naturalmente, interações humanas, culturais, como até mesmo a miscigenação. E isso foi fator determinante para a popularização da festa celta. Contudo, por volta de 50 antes da Era Comum, foi quando Samhain encontrou-se com a Pomona, festa à deusa da abundância dos pomares que os romanos cultuavam, que a comemoração celta foi amplamente difundida na Europa. Isso deu-se por suas similaridades como oferendas de frutos da terra, comemoração noturna e, inclusive, na data na qual ambas eram comemoradas. E, é claro, por ser mais um motivo de ampliar festanças. Agora, os próprios participantes das festas faziam o papel dos espíritos traquinas, exigindo oferendas a fim de evitar travessuras. Mas o termo Halloween ainda não existia, somente surgindo por volta de 550 anos depois com a expansão de uma nova religião carregada pelo Império Romano ao avançar para o norte da Europa. Religião a qual via em todos aqueles que não a conheciam ou não criam nela pessoas distantes da única fé verdadeira. É claro, aqueles professavam o cristianismo. Então, o sacerdote máximo de tal religião, Papa Gregório I, percebeu que seria impossível eliminar todos os costumes e crenças regionais instantaneamente, mesmo que pela força. Os não cristãos foram prontamente batizados e seus locais de adoração ou celebração consagrados a Cristo, logo, sempre correlacionados à Igreja. Mas, como era de se esperar, as comemorações regionais continuaram. E isso não agradou nem um pouco à Igreja. Então, foi sob a liderança do Papa Gregório III que, para a data de 1º de novembro, antes relacionada ao Samhain e Pomona, foi transferida a comemoração católica do Dia de Todos os Santos. Instantaneamente, à véspera de tal feriado, de uma corruptela da palavra evening, em inglês, ou até uma secreta homenagem à pronúncia do nome da antiga festa celta, veio o termo Halloween. E ainda, por volta de 1 milênio depois disso, agora a Igreja Católica dividia espaço com uma nova vertente cristã, a Igreja Protestante Luterana, e esta era ainda mais rigorosa. Mas isso daí só foi motivo de ambas, de certa forma, se tornarem ainda mais inflexíveis e autoritárias. Depois disso, não é preciso explicar muito a já conhecida história de como e por que foram demonizados ou tidos como influenciados por criaturas maléficas do sobrenatural tudo e qualquer coisa relacionada às antigas comemorações de outras crenças, culturas e até mesmo o estudo da natureza, em alguns casos, chegando a ponto de os relacionar com pragas, doenças, malfeitorias e etc. Pelo visto, o Halloween diz mais sobre a nossa história do que imaginamos.